Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Mais Contabilidade Mais Sucesso. Eu sou Everton Patrício, estamos aqui com a Camila Barros, a Camila que é contadora especialista em ICMS. Tudo bem, Camila? Olá, boa tarde, Everton. Tudo bem? E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Para você que está nos assistindo agora nesse momento, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: o que ainda não te contaram sobre o MEI, microempreendedor individual. A Camila ela estuda muito e compartilha muito conhecimento sobre o MEI e com certeza, com toda a certeza do mundo, ela vai poder esclarecer aqui muitas coisas que geralmente são dúvidas para nós no nosso dia a dia, se apresentam como dúvidas e que a gente às vezes não sabe como encontrar as respostas para essas dúvidas. Camila, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse aqui para essa galera, que você contasse sobre sua formação, sobre sua qualificação e sobre sua experiência profissional, por favor. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou a Camila Barros, como o Everton já me apresentou. Eu sou contadora, tenho um MBA em ICMS, tenho uma vivência de escritório de contabilidade, estou atuando como consultora também para pequenas e médias empresas. Tenho atuado também com microempreendedores individuais, tenho acompanhado a dificuldade que eles têm, apesar de se dizer que é muito simples ser MEI, mas o MEI tem algumas obrigações, tem que ficar ligado, porque às vezes uma atividade mal escolhida acaba onerando esse MEI. Então, é isso aí, estou acompanhando, estou sempre orientando e estou à disposição. Show de bola, Camila. Muito obrigado. Camila, eu acredito que esse tema que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, ele é de muita importância, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo enquanto gravamos esse vídeo, porque nós estamos no meio de um dos maiores desafios da história recente da humanidade, a pandemia de Covid-19. E muitas pessoas perderam, estão perdendo seus empregos, e dependendo de como as coisas acontecerão daqui para frente, talvez outras pessoas ainda perderão, talvez mais pessoas ainda perderão seu emprego. E dentro desse cenário, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele se apresenta como uma possibilidade de pessoas e até mesmo de famílias não ficarem sem sua renda, através não somente do empreendedorismo, mas através do empreendedorismo formal, do empreendedorismo formalizado. Você concorda comigo que é um tema importante justamente por conta disso que a gente está vivenciando hoje em dia? Sim, Everton, com certeza. E por falar sobre a pandemia e tudo mais, eu estou aqui com uma reportagem da Folha de São Paulo, onde ela diz que o Brasil ele ganhou 600 mil microempreendedores durante a quarentena. Isso foi uma reportagem ano passado, né, 2020. Com certeza esse número aí já está bem superior. Esse crescimento ele foi 20% maior em comparação com o mesmo período de 2019. E aí tá, é como você falou, entre essas pessoas estão muitas pessoas que perderam seus empregos e em busca de uma forma de sustento formal optaram pelo microempreendedor individual. Só que acaba trazendo também, Everton, acho que você concorda comigo, uma preocupação para a gente que trabalha com contabilidade, com consultoria, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas elas começaram a empreender pela necessidade e não pela oportunidade. E esse empreender pela necessidade acaba que elas entram no mundo de pessoa jurídica de repente, sem planejamento, sem entender de fato o que é ser uma pessoa jurídica, e isso acaba trazendo alguns problemas para elas, não é mesmo?
É verdade, Camila. Isso que você falou, inclusive, tem tudo a ver com uma coisa que eu comentei ontem no nosso grupo, em que inclusive eu gravei também um vídeo explicando o ocorrido, e que esse vídeo também está aqui no nosso canal no YouTube. Eu vou colocar nesse momento que eu estou falando com você, eu vou colocar ainda nas nossas outras redes sociais, mas o que eu abordei nesse vídeo e no nosso grupo no Telegram é que pela primeira vez eu ouvi falar em uma coisa que à primeira vista parece ser difícil de acontecer. Só que depois de a gente analisar um pouco e a gente se lembrar das nossas conversas com os nossos amigos e amigas, a gente acaba percebendo que não é tão difícil assim de acontecer. Mas vamos lá. Eu falei sobre uma coisa bem interessante chamada empréstimo de CNPJ. Durante uma consultoria em um cliente, a gente identificou algumas movimentações de compra que estavam listadas no CIGET e que, por conta disso, o cliente estava correndo risco de ser multado e, e eram de anos atrás. E quando eu fui conversar com ele, explicar a situação e tal, ele disse: Everton, eu acho que eu já sei de onde vem essa movimentação, de onde vem essas notas. Isso é porque um amigo meu, há algum tempo atrás, pediu o meu CNPJ emprestado para comprar algumas mercadorias e eu emprestei. Aí eu comentei sobre todas as implicações que esse empréstimo de CNPJ acaba causando, que é a questão da ausência do lançamento da nota fiscal no software, que é a questão da ausência da informação ou da notificação ao fisco dessa compra, a ausência da saída, a ausência do pagamento de imposto. Então, muitas vezes pode acontecer, nós todos, empresários, a grande maioria dos empresários está sujeita a acontecer esse tipo de coisa, quando não se entende todo o contexto do que é uma pessoa jurídica e quais são as obrigações de uma pessoa jurídica. Tem absolutamente tudo a ver. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem interessante. MEI é MEI para lá, é MEI para cá. Todo mundo já fala sobre MEI. E eu queria te perguntar inicialmente o que era MEI. Mas como todo mundo já sabe, ou talvez quase todo mundo já saiba o que é MEI, para variar um pouquinho, eu vou te perguntar uma coisa diferente. A pergunta é: para quem é e para quem não é o MEI? Pronto. Antes de responder a tua pergunta, eu queria até fazer um comentário sobre esse caso que você contou, que recentemente eu escutei um caso parecido com esse. Era uma pessoa que tinha o CNPJ também e emprestou para um representante comercial. E aí depois, não sei como foi que essa pessoa descobriu, acho que foi fazer alguma coisa e o nome já estava com pendências, porque a gente sabe que o débito vai para o CPF. E aí ela foi investigar o que era, aí descobriu que esse representante tinha feito muitas compras no CNPJ dela e ela, como MEI, provavelmente não houve recolhimento de ICMS, estourou, também ultrapassou o limite do MEI e ela ficou aí com o débito. E aí ela vai ter que resolver agora, né? Porque o representante, a gente sabe que dificilmente as pessoas arcam com suas responsabilidades. Ela emprestou, ele usou. Depois acabou, cada um pro seu lado, e ela ficou aí com o problema para resolver. Que legal, que legal. Olha só, Camila, que exemplo bem interessante que você falou agora. Ontem, no vídeo que eu comentei, eu tinha comentado só sobre a questão do impacto disso em uma ME, em uma microempresa. O impacto para o MEI é muito maior, porque como você acabou de dizer, a pessoa ela acabou perdendo o MEI por conta do limite de faturamento. Isso é bem interessante. Eu vou de antemão te perguntar uma coisa que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. O MEI, ele tem um limite de faturamento mensal. Isso significa dizer que se eu vender mais do que é o meu limite mensal, eu posso perder a minha inscrição de MEI, eu posso perder o meu cadastro de MEI. Mas
você já respondeu isso no teu exemplo. Mas eu quero te fazer essa pergunta só para deixar um pouco mais claro para quem ainda não tem entendido. Mas esse limite quer dizer que ele não está dentro do escopo somente de vendas, mas ele está também dentro do escopo de compras. Por quê? Pronto, o que é que acontece? Que muita gente não sabe, por isso aí é uma curiosidade, é uma coisa que muita gente se passa. Inclusive clientes meus se passam nisso aí. Porque a galera sabe que o MEI, ele pode faturar até 81 mil ano, certo? Faturar, vender. Só que o MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Logo, ele não emite. Eu acho que eu não conheço nenhum MEI que emita nota fiscal para pessoa física. Não é obrigado, não emite. Só que a forma do fisco controlar, meio que controlar esse faturamento do MEI é pelas compras. O MEI, ele só pode comprar até 80% desses 81 mil. Esse 80% agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que é 60 e poucos mil, alguma coisa assim. E daí, se ele compra mais que isso, o fisco já entendeu, se ele está comprando, ele está vendendo. Então, ele já está ultrapassando o limite de faturamento. E daí, cenas para os próximos capítulos, a gente vai falar quais são as consequências de ultrapassar esse limite. Daí, respondendo, já fazendo um link com a tua primeira pergunta, para quem é o MEI, né? O MEI, gente, é para quem está começando a empreender, está pequenininho ali ainda. Eu tenho uma cartela pequena de clientes, eu estou ainda conhecendo o mercado. Logo, meu faturamento ele vai ser até 81 mil ou bem menos, já que eu estou começando, né? Como eu estou começando também, normalmente quem começa a empreender, ele começa sozinho. E aí, dependendo da atividade dele, dependendo da demanda, ele contrata um funcionário. O MEI é permitido contratar um funcionário. O MEI também é para aquela pessoa que não é sócio em nenhuma outra empresa. Ele está começando a sua vida como empreendedor, ele vai ter só o MEI. Basicamente, o MEI é para essas pessoas. Agora, se você já está entrando em um negócio que já tem uma demanda muito grande, que você já está pensando em crescer rapidamente, o MEI não é para você, porque rapidamente você vai ultrapassar esse limite, e aí você vai ter que mudar de regime, já vai ter toda aquela burocracia. Então, se você sabe que vai acontecer isso, então é melhor começar logo com ME, né? Ótimo conselho, Camila. Camila, existem também restrições por atividade. Você poderia citar alguns exemplos de atividades que são permitidas e atividades que não são permitidas? Pronto. Atualmente, são permitidos para o MEI até tem 466 atividades que são permitidas para o MEI. Dentre essas atividades estão cabeleireiro, estão barbeiro, comerciante, vários tipos de comércio de roupa, de calçados e tal. Agora, como são muitas atividades, eu só citei algumas, mas aí, para ficar mais claro, quem não pode ser MEI, são aquelas pessoas de atividades intelectuais. Por exemplo, um médico, ele não pode ser MEI, um psicólogo, ele não pode ser MEI, o contador também não é mais permitido ser MEI. Mas fora essas atividades intelectuais e algumas outras atividades, 466 atividades são permitidas dentro do MEI, ou seja, é bastante atividade ali para você se enquadrar. Show de bola. E como é que eu faço para criar o meu CNPJ dentro do contexto do MEI? Pronto. É bem simples, como todo mundo já comenta que é simples, realmente é. Você entra no site, hoje é pelo gov.br, você entrando nesse site ele já vai lá mostrar, quero ser MEI, quero empreender, e aí você já consegue fazer a sua inscrição. É muito simples, você só vai precisar ter a conta Gov, que hoje para acessar vários serviços do governo você precisa já ter essa conta no Gov, né? E daí ele vai pedir o número do seu título de eleitor. E se você for contribuinte do imposto de renda, você já tiver feito a declaração de imposto de renda, ele vai pedir o número do recibo. Basicamente é só isso. Daí você vai colocar
a ocupação, né, que é a atividade que você vai desempenhar através do seu CNPJ, vai colocar o capital social, e daí, rapidamente, é coisa de minutos, você já está com o seu CNPJ em mãos. Legal. É uma pergunta que muitas pessoas já sabem a resposta, mas mesmo assim é importante a gente apenas falar a nível de reforço. Veja, no Brasil, o Brasil é um país em que se paga mais impostos, em que se tem uma das maiores cargas tributárias. Sendo assim, por que que uma pessoa que está montando um negócio, uma empresa, por que que ela simplesmente não monta essa empresa sem negócio de MEI, sem negócio de ME, de EPP? E qual é a vantagem de ela procurar um MEI se ela poderia não fazer isso e deixar de pagar impostos? Ela tem várias vantagens, mas dentre as principais, que eu sempre gosto de... As pessoas vêm me procurar, ai Camila, eu quero começar com um negócio tal, mas eu não queria me formalizar porque eu vou pagar imposto e tal. Daí eu falo, olha, se você tem o seu CNPJ, a primeira coisa, você vai conseguir vender mais, porque você vai poder emitir nota fiscal. Daí tem empresa que ela só compra de quem tem CNPJ. A propósito, semana passada eu tive uma cliente que é MEI, mas ela ainda está em processo de organização, ela não emite nota fiscal, não emite nada. Daí ela disse que perde muita venda porque ela não emite a nota. Às vezes ela vai vender para instituições sem fins lucrativos, que precisam ter uma prestação de conta e tal. Aí ela perde a venda porque ela não consegue emitir. Aí essa já é uma vantagem. Você consegue vender para outras empresas. Você vai contribuir com a Previdência, que vai contar para a sua aposentadoria, vai contar para salário maternidade, licença maternidade, na verdade. Vai contar também para auxílio doença, já tem essa questão do INSS. Deixa eu ver outra coisa. Você também consegue taxas melhores nos bancos quando você tem um CNPJ, que a gente sabe que o banco ele avalia melhor, ele concede taxas de juros melhores para CNPJ. Então, essas são 3 vantagens que já falam muito, né, sobre a formalização. Que vale a pena você formalizar o seu negócio. Show de bola. Eu gostaria apenas de reforçar essa parte do auxílio-doença, porque eu acredito que ela tem um peso maior para o caso de muitos empreendedores e empreendedoras aqui do Brasil. Veja, se você é, por exemplo, um cabeleireiro, uma cabeleireira, um mecânico, uma mecânica, e você iniciou seu empreendimento, seu negócio, vamos dizer que você sofra algum acidente, que Deus o livre. Uhum. Se você tiver o MEI, você pode dar entrada no auxílio-doença e você pode receber esse auxílio por algum determinado período de tempo. E esse período de tempo pode ser o suficiente para você voltar à ativa, digamos assim. Então veja que isso por si só já é um benefício. E o imposto que você paga é diferente do imposto que um ME paga. O imposto que um ME paga varia conforme a quantidade vendida ou conforme a quantidade comprada, dependendo do caso. Já o MEI, ele paga uma taxa fixa, um valor fixo. Então, eu queria te perguntar, Camila, o seguinte: qual é esse valor fixo que um MEI paga? E caso ele venha a sofrer algum acidente, qual é o valor que ele recebe e por quanto tempo ele recebe? Pronto. Agora, para 2021, as contribuições do MEI, né, todo mês, de acordo com o salário mínimo, ele tem um reajuste. Aí, para a atividade de comércio e indústria, ele está R$ 56. Para a atividade de serviços, está R$ 60. E para quem tem as 3 atividades, está no valor de R$ 61. Ou seja, é uma contribuição, assim, eu não vou dizer que irrelevante, porque às vezes R$ 60 faz diferença para algumas pessoas, né? Dependendo do estado financeiro que você está. Mas comparado para uma ME, que já começa com a alíquota aí, a mínima é 4% sobre o faturamento,
R$ 56, R$ 60 é praticamente nada, né? Ou seja, vale a pena você se formalizar porque o custo, como MEI, é bem baixo. Em relação ao auxílio, vai depender muito do tempo de contribuição que você já tem e o valor é a partir de um salário. Ou seja, você já consegue, lógico, vai variar, né? Isso aqui a gente está falando por alto. Mas aí já é um valor que vai lhe ajudar. Você está ali sem conseguir trabalhar, você já vai ter esse valor que vai ajudar no seu sustento. Verdade. Eu gostaria apenas de complementar que se você começasse como uma ME, por exemplo, você já teria muitos gastos. Aqui no Ceará, onde nós estamos, por exemplo, toda ME é obrigada a emitir nota fiscal, então você já tem a obrigação de comprar um computador, caso você não tenha. Você tem a obrigação de adquirir um sistema, um software para emitir esses documentos fiscais. Esses tipos de software, eles geralmente demandam uma mensalidade para poder você ter acesso ao suporte, porque são muito problemáticos. Veja, é comunicação com equipamento MFE, é comunicação com o servidor da Cefaz. O fato de ser software, de estar susceptível a ataques de vírus, já é uma falha. Você também tem que comprar o equipamento emissor de documentos fiscais, no caso, o MFE, com a impressora não fiscal. Você também tem que comprar um certificado digital. Sim. Você tem que instalar a infraestrutura necessária, como, por exemplo, você tem que instalar um aterramento. Então, por baixo, média, uma média de preço é de em torno de R$ 7.000, R$ 6.000, para você começar a ter uma estrutura de informática mínima para você começar a emitir seus documentos fiscais. Isso. Então, né, já é um gasto considerável se você Sim. for ME. Principalmente para quem está começando, né? Que normalmente a gente começa a empreender com pouco recurso, tá ali com um valor só mesmo para comprar mercadoria e tal, e daí você já ter que desembolsar R$ 7.000 assim de cara. Eu acho um custo alto. É um custo bem elevado para quem está começando. Muito alto, muito alto. E antigamente não existia esse custo, né? Mas eu gostaria apenas de complementar que existem exceções. Por exemplo, no caso da aquisição do equipamento de documento fiscal eletrônico, o MFE, existe um faturamento máximo que você pode, eu não estou lembrado exatamente qual nível, qual é o faturamento máximo que, abaixo desse faturamento, você não precisa adquirir o equipamento, né? Mas acima dele você já é obrigado a adquirir. Então, você tem um descontozinho aí no equipamento, mas mesmo assim você ainda é obrigado a emitir documentos fiscais, porque mesmo que você não seja obrigado de início, dependendo da sua movimentação, a emitir o cupom fiscal eletrônico advindo do módulo fiscal eletrônico, mas você é obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica, né? Sim. E eu gostaria, Camila, de aproveitar esse momento aqui e fugir um pouquinho do nosso escopo de contabilidade e entrar no escopo de empreendedorismo, para que eu acho que vale a pena, eu acho que o que você falou, o que eu falei aqui, dá cabimento de eu acrescentar essa dica. A dica é a seguinte: se você estiver pensando em montar um negócio, em criar um negócio atualmente, é importante que você tente não criar um negócio do jeito que as pessoas são habituadas a criar negócios. Como é que as pessoas são habituadas a criar? Por exemplo, eu quero montar uma loja de roupa. Quero criar uma loja de roupa. Como é o empreendedorismo clássico? No empreendedorismo clássico, você vai alugar um prédio, você vai
muitas vezes, reformar esse prédio, você vai comprar balcão, você vai comprar prateleira, algumas vezes você vai climatizar, você vai comprar uma vitrine, aí depois é que você vai comprar as peças, os produtos que você vai vender. Então, só de infraestrutura você já gasta muito dinheiro. Em uma loja de roupa, por exemplo, há muitos anos atrás, um amigo meu que montou, ele disse: Everton, eu gastei aqui em torno de 35 mil reais só de infraestrutura. Porque esses móveis são móveis planejados, prateleira, tem esse balcão, tem a vitrine, então eu gastei em torno de 35 mil reais. E eu vou te perguntar uma coisa. Se por acaso seu negócio não der certo, será que você consegue vender pelo mesmo preço que você gastou para montar toda essa infraestrutura? Eu acho muito difícil. Na maioria dos casos que eu vejo, as pessoas vendem por menos de 50 do preço original que gastaram para ter aquela infraestrutura. Então, uma dica que eu dou é de você atualizar a sua mentalidade a respeito de como criar negócios. Hoje em dia, por exemplo, a criação de negócios, ela está muito mais parecida com teste e erro, teste e erro, teste e erro. Então, entende-se que você primeiro precisa buscar uma necessidade no mercado, uma necessidade que as pessoas têm, um problema que elas apresentam, e você imagina uma forma de resolver esse problema, e você planeja e propõe uma solução, e então você vai testar se essa sua solução é uma solução boa, ou até mesmo se o problema que você encontrou é de fato um problema relevante. E esse teste você pode testar simplesmente criando um perfil no Instagram, que é absolutamente gratuito. Você pode vender suas peças lá, seus produtos lá. E se você perceber que tem muita demanda, aí você já vai e monta um e-commerce, que hoje em dia, se eu não me engano, a loja integrada, você tem um e-commerce, pode montar um e-commerce sem pagar absolutamente nada de mensalidade. Você paga apenas as taxas em relação ao pagamento que você receber. Mas de mensalidade você não paga absolutamente nada. Aí você pode continuar investindo, aí você aumenta o teu e-commerce, você aumenta o teu perfil no Instagram, aumenta o número de seguidores, recebe pedidos pelo Instagram, pelo e-commerce, pelo WhatsApp, e então é que você vai planejar montar uma loja física apenas para aumentar o calor humano, para aumentar o contato entre você e os seus clientes. Então, veja, se por um acaso o seu negócio não der certo, se o seu problema, o problema que você identificou, não for um problema relevante, se a solução que você pensou não é uma solução que se adequa para esse problema, você vai, no máximo, cancelar um perfil no Instagram. Cancelar um perfil no Instagram é muito mais barato e custa muito menos tempo do que você ter que fazer toda essa infraestrutura e perder dinheiro na venda dela. Então, essa é a dica que eu tenho para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, sobre como criar empreendimentos hoje em dia. Eu espero que você possa aplicar essa ideia, essa dica nos seus empreendimentos, e qualquer dúvida que você tiver, você pode aqui colocar nos comentários desse vídeo. Estamos à inteira disposição. Bom, tem alguma coisa a comentar sobre isso, Camila? Tenho, Everton. O pessoal me procura muito. Ai, Camila, eu quero começar um negócio, como é que eu faço? Eu quero o pessoal gosta muito de loja de roupa, né? Principalmente mulher. Aí o que é que eu digo? Comece com o Instagram. Comece divulgando, faça uma página lá, divulgue os seus produtos. Porque o Instagram ele vai ser aquele termômetro. Para saber se o seu produto está agradando, a questão de valor, a questão de qualidade.
para saber também se o seu público ele gosta daquele produto, ele quer aquele produto, porque eu até já falei em algumas lives minhas, não adianta, vou dar um exemplo aqui qualquer, não adianta eu saber, sei lá, fazer um artesanato, vamos dar um exemplo de um artesanato, uma coisa diferenciada, mas o meu público ele não gosta de artesanato, ele não quer comprar artesanato. Então não adianta eu fazer o melhor produto que for se o meu cliente, se aquele público ali, ele não quer. Também não adianta eu abrir essa loja de artesanato em um local que as pessoas também não se interessem. Então, tudo isso tem que ser estudado. Tem que ser estudado o local, o produto ou o serviço que eu vá prestar, se realmente é, é o ideal, se as pessoas querem aquilo ali, porque senão eu vou. Se eu montar logo de cara um espaço físico, eu vou gastar, vou investir e não vou ter o retorno e ainda vou ficar provavelmente com dívidas. Então, é como o Everton falou, o Instagram está aí, de graça para todo mundo. Criar a página, já vai testando ali se seu produto está agradando, questão de valores e tal. Daí, se não der certo, tá mais fácil e mais barato de resolver. Verdade. Show de bola, show de bola, show de bola. Camila, eu queria te fazer uma pergunta interessante, voltando ao nosso escopo aqui de contabilidade. Eu queria te fazer a seguinte pergunta: MEI precisa emitir nota fiscal ou cupom fiscal? Pronto, o MEI, ele não é obrigado. O MEI não é obrigado a emitir nem nota fiscal eletrônica, nem o cupom, e isso para pessoa física. Agora, a partir do momento que minha empresa, Camila Barros Consultoria, vai vender para a Império Software, aí eu já sou obrigada a emitir o documento fiscal. Entendo. Show de bola. Isso aqui a gente já conversou logo no início. Quando é que eu sou? A pergunta seria: quando eu sou obrigado a sair do MEI? Mas como a gente já comentou sobre isso, que é quando você extrapola o limite de faturamento de R$ 81.000, ou quando você extrapola o limite de compras de 80% em cima das vendas, do limite de vendas, eu vou te fazer a seguinte pergunta: e se eu não sair do MEI quando eu atingir esse faturamento? O que pode acontecer? Tá ouvindo? Pronto, deu uma travadinha, mas agora voltou. Show de Pronto. bola. Se você ultrapassou o limite, você já sabe que você ultrapassou e você não faz essa mudança, quando a Receita identificar, ela vai lhe mudar de ofício, ou seja, obrigatoriamente ela vai lhe mudar. Daí, provavelmente, quando você for consultar, o seu CNPJ não vai estar mais como MEI, lá vai estar como ME. E daí, dependendo desse limite que você ultrapassou, você pode, ou a partir do próximo ano calendário, já mudar para ME, começar a contribuir como ME, ou então pode ser que você seja excluído do MEI retroativo. Aí, todo ano anterior, você vai ter que recolher os impostos como uma empresa ME. Vamos dizer que eu seja excluído do MEI e eu não saiba. Eu só vou saber 6 meses depois. O que pode acontecer comigo? São, dentro dessas duas situações, ou você, dependendo, ou você vai, já vai mudar a partir, por exemplo, em dezembro de 2020, tu foi excluído do MEI. E aí tu só ficou sabendo só em junho de 2021. Então, dependendo se foi questão de ultrapassou o limite muito, acho que é 20% do limite, você já vai ser desenquadrado retroativamente. Você vai consultar, seu CNPJ já vai estar lá como ME, daí tudo o que você não recolheu, você vai ter que recolher tudo como ME, inclusive o envio das obrigações acessórias. Que no caso, como você vai sair do meio e vai para Simples, aí você vai ter que enviar todas as declarações do Simples. Eu pago multa por enviar, por fazer o pagamento dos impostos atrasados? Você vai pagar tudo com juros e multa. Todos os impostos você vai recolher com juros e multa. É.
Aí me diz uma coisa, eu sou MEI, eu abri o meu CNPJ na minha casa mesmo, no meu computador, e comecei a trabalhar e trabalho, e de repente eu extrapolo o limite e eu sou excluído do MEI. Como é que eu sei? Eu recebo alguma notificação? Chega uma carta na minha casa? Como é? Não. Normalmente você recebe, quando você já está como simples nacional, você tem acesso ao domicílio tributário. Aí você recebe as informações por lá. Mas assim, enquanto o MEI não chega nada, você tem que acompanhar. E até no próprio site lá do MEI, ele disponibiliza como é que eu posso dizer, um relatóriozinho onde você vai colocar todas as suas receitas do mês. Ele é para ser feito mensal. Daí fica mais fácil de você controlar, né? Porque normalmente, principalmente quem é MEI, não tem um sistema para controlar entradas e saídas, não tem nada. Daí você pega esse relatório, você vai preenchendo ele mês a mês e vai acompanhando. Esse mês eu faturei tanto, e vai somando, que é para você ficar, não correr o risco de ter esse susto, né? De ser desenquadrado e não ficar sabendo. Vamos pegar esse caso do teu cliente. Ele emprestou o CNPJ para um representante comercial e vamos dizer que ele entre lá no portal do MEI e ele coloque lá o faturamento bonitinho, mas ele não está colocando as compras, a informação das compras que o representante comercial está fazendo, porque ele nem sabe que pode colocar. Aí o representante comercial vai, bota aí, compra. E aí, como é que ele vai saber? Assim, em relação a compras, o que é que o MEI ainda pode fazer, né? Para ele saber o que está sendo comprado no CNPJ dele. Ele pode adquirir um certificado digital. E daí tem um sistema chamado CIGET, que acho que você conhece, que é o sistema da Cefaz. Daí ele consulta no CIGET com o certificado digital dele, ele consegue consultar tudo que foi emitido para ele de nota fiscal. Daí ele vai conseguir saber o que é está acontecendo com o CNPJ dele. Mas aí, se ele não tiver certificado, ele não tem como saber. Realmente não tem como saber o que está sendo feito. Eu vou te fazer uma pergunta bem interessante. Essas nossas perguntas, esse nosso bate-papo aqui tá muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te repassar a pergunta de um cliente meu. Quando eu disse para ele que era importante ele conhecer o CIGET, entrar no CIGET, analisar a movimentação mensal dele e fazer as devidas comparações, ele olhou para mim e disse: Everton, isso aí não é trabalho meu, não, isso é trabalho de contador. O que é que você tem a dizer? Bom, o que eu tenho a dizer, né? Se ele não quer ter esse trabalho, esse acompanhamento do CNPJ dele, então ele contrata o contador. Aí o contador vai fazer isso com todo prazer. Porque o que é que acontece? O que é que eu vejo muito? Muitas instituições assim, de apoio ao MEI, elas enfatizam muito. MEI, você não precisa de contador. MEI, não é necessário um contador. Acho que você já escutou isso muito também, Everton. Realmente, como o MEI ele não é obrigado à escrituração contábil, igual como as outras empresas são, ele, teoricamente, não precisa de contador. Só que quem vai dar essas dicas para ele? Isso que a gente está conversando aqui, que se ele tiver um certificado digital, ele vai conseguir acessar o que foi emitido contra o CNPJ dele. Quem vai dar dica a ele que se ele escolher a atividade errada, no caso de comércio, ele vai pagar ICMS maior na fronteira, né? São dicas que é o contador quem dá. E todos os exemplos que eu estou dando aqui são exemplos de clientes meus. Vamos dar um exemplo dessa ICMS na fronteira. Eu tenho uma cliente, ela nem é minha cliente fixa, na verdade, porque ela disse que não tem condições e tal. Aí tudo bem, eu dou umas dicas a ela de vez em quando. Mas aí o que acontece? Ela abriu o MEI ano passado. Já acho que foi em agosto. Ela vende coisas infantis, sabe? Essas coisas, pratinho, copinho, para bebê. Ela colocou uma atividade lá, agora eu não lembro qual era a mesma atividade, só que assim que ela me passou o CNPJ dela, eu sou curiosa, eu fui logo consultar. Eu vi que a KNAI dela é sujeita ao ICMS substituição tributária aqui no Ceará.
Aí eu já disse a ela, eu disse, eita mulher, tua atividade está sujeita à substituição. E ela, mas o que é isso e tal? Eu expliquei, só que como ela estava começando, ainda não estava doendo no bolso. Quando foi mais ou menos em novembro, ela ligou para mim desesperada, porque disse que, Camila, como é que eu faço para diminuir meus impostos? Eu não estou aguentando mais, está muito alto, eu vou ter que fechar. Aí eu disse, mulher, porque é o seguinte, os teus produtos são esses mesmo que consta aqui nessa atividade? Ela, não, eu nem vendo isso. Eu disse, pois então, sua atividade está errada. Se você mudar para essa outra atividade aqui, você vai parar de recolher o substituição, você vai recolher o antecipado, que é bem menor. Aí ela, como é que eu faço o quê? Resumindo, fizemos a alteração da atividade dela, o imposto ficou bem menor e ela está agora satisfeita. Mas por que ela teve que pagar antes muito imposto alto? Porque ela abriu, simplesmente ela viu lá no portal uma atividade que se identificava mais com os produtos dela, colocou a atividade sem ter essa noção de que influencia no recolhimento dos impostos. Pois é, Camila. Isso aí que você falou é interessante. Isso aí que você falou se aplica inteiramente, não somente ao MEI, mas também para qualquer tipo de empresa. E como a gente já tem conversado muito aqui nos nossos vídeos, isso é um dos itens do planejamento tributário. Você tem que entender qual é a sua atividade, quais produtos você vai vender, em qual estado você está, quais benefícios fiscais existem para aquela atividade, quais benefícios fiscais existem para os produtos que você vai vender, qual será a sua despesa mensal, e em cima disso você colocar tudo e entender quais são os regimes tributários que existem e você conseguir optar por um regime ou outro no qual você vai conseguir pagar menos impostos mediante os dados que você tem. Isso é absolutamente importante. Uhum. E é importante entender também que a opção por um regime de tributação em específico ou outro, em outras palavras, o planejamento tributário, ele deve ser feito todos os anos, porque durante um ano a sua empresa pode mudar, principalmente um MEI, que o MEI ele entra mais para fazer teste mesmo. Ele entra comprando, vendendo um produto ou outro, aí a clientela, os clientes vão dizendo: "Ah, eu queria aquele outro também". Aí pode ser que durante um ano você esteja vendendo outros produtos completamente diferentes daqueles que você comprava inicialmente. E isso pode demandar um outro KNAI, um outro ramo de atividade que vai ajudar você a pagar menos impostos. Exatamente. E tem a questão de que o MEI ele pode ter até 16 atividades, né? Uma principal e 15 secundárias. Daí você tem que ter essa atenção de que qual é o seu produto que eu vou vender no momento. Vai ser esse? Pois então eu pego essa atividade e coloco ela como a principal. E aí a gente tem que fazer esse acompanhamento para não acontecer o que aconteceu com essa minha cliente. Ficar pagando um imposto maior de um produto que ela nem sequer comercializava. Pois é, complicado. Eu gostaria só de fazer mais um complemento sobre aquele exemplo que eu dei. Aquele cliente que eu te falei, ele na verdade não é um MEI, ele é uma microempresa. E o que acontece, a gente já vai aqui para um ponto um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado, é que existiam algumas irregularidades no CNPJ dele. E o que eu costumo dizer é que hoje em dia a contabilidade ela não é mais responsabilidade somente do contador, ela é responsabilidade também do cliente. É claro que os empresários, eles não precisam entender tanta contabilidade quanto um contador entende. Porque senão ele deixaria de ser empresário e passaria a ser contador, não é verdade? Isso. Mas o fato é que se as empresas não tiverem conhecimento nenhum de contabilidade, o que vai acontecer é que, como a contabilidade hoje
muito complexa, cheia de detalhes. Para um produto, por exemplo, você tem um CST, pode ter um CSOSN, você tem um NCM, você tem um SEST, você tem um CST de IPI, um CST de PIS, um CST de COFINS. A descrição do produto pode influenciar na tributação. O código GTIN ou EAN, código de barras, ele também ele serve de insumo para o fisco cruzar com os demais códigos para ver se a tributação está correta. Então, veja, são muitos detalhes. Detalhes esses que, se as empresas conhecerem, elas conseguem, durante o dia a dia, fazer um cadastro de produtos com menos erros, com mais acertos. Elas conseguem lançar as notas fiscais com mais acertos. E quando elas enviarem essa movimentação para o contador, para a contadora, esse profissional ele vai conseguir fazer um trabalho muito melhor. No entanto, se a empresa disser assim, contabilidade é com contador, isso aí é trabalho de contador, o negócio de estar conferindo informação é trabalho de contador. Aí o que vai acontecer é que as informações dele ficaram repletas de erros e que o contador, muitas vezes, a contadora, ela não tem condições, dificilmente vai ter condições de corrigir todos os erros, de corrigir todas as falhas. Você pega a empresa, por exemplo, que tem um cadastro de 10, de 100 mil produtos. Como é que o contador, a contadora vai pegar essa informação e identificar um erro em um NCM que está incondizente com uma descrição lá no meio desses 100 mil produtos? Não tem como. Mesmo o profissional de contabilidade utilizando um software de automação para identificar irregularidades, muitas irregularidades acabam passando, né? Então, esse é um ponto do que eu gosto sempre, um ponto que eu gosto sempre de falar. O outro ponto que eu gosto de falar é que os contadores e as contadoras também são seres humanos. Isso significa dizer que eles erram. Os softwares utilizados nos escritórios de contabilidade também são softwares que falham. Todo e qualquer software falha. Então, veja, se você, empresário ou empresária, possui o hábito de mensalmente acompanhar as informações registradas no escritório de contabilidade, comparar com as suas notas fiscais, por exemplo, você já consegue eliminar muitos erros. Isso, de fato, no passado, não era função do empresário, porque a contabilidade era muito simples. Hoje, se você não fizer isso, você pode pagar impostos em duplicidade ou correr riscos diariamente de pagar multas. Você concorda com esse raciocínio, Camila? Sim, completamente. Ainda tem a questão de como você falou aí. Antes, era nota fiscal era emitida manual. Até onde eu sei, não é do meu tempo, mas, se eu não me engano, era assim: na empresa, o empresário emitia a nota fiscal manual e aí mandava para o contador fazer os livros. Ou seja, se tinha algum erro assim lá na nota fiscal, o contador ele já identificava ali, porque ele ia transcrever aquelas informações para o livro, né? Só que agora é tudo eletrônico. Você está emitindo a nota ali na sua empresa, o contador, quando vai ver o código que você usou, a nota já está emitida, a informação já foi lá para o fisco. Né? Daí, para ele, vamos supor que você errou várias notas. Para corrigir todas essas notas, vai levar um tempo, talvez nem dê para corrigir. Então, é importante, sim, o empresário ter esse conhecimento sobre qual é o produto que eu uso, que eu vendo, qual seria a tributação para esse produto. Acontece muito em escritório de contabilidade, acho que você tem conhecimento, Everton, o empresário liga para a gente, qual é o NCM desse produto? Cara, quando alguém me faz essa pergunta, eu fico assim, gente, como assim?
Porque ele tem uma série de implicações, uma série de fatores para ele ser aquele número ali. Tem o produto que foi utilizado, tem a origem. Normalmente, quando alguém me faz essa pergunta, eu fico pensando assim, óbvio que eu não respondo, né? Mas eu fico assim, e foi eu que fabriquei esse produto para eu saber? Não fui eu que fabriquei, é mais fácil você saber, você que está com a nota de compra na sua mão, ou então que você sabe de quem você comprou e vai procurar essa nota, do que eu saber, só pelo nome. Porque até mesmo dar um exemplo qualquer, sei lá, um lápis, vamos supor um lápis. Eu acredito que um lápis ele pode ter vários NCM, porque pode ser um lápis de madeira, mas pode ser um lápis que veio de fora, então a origem já vai ser outra. Então, não dá para o contador saber esses códigos. Então, o empresário tem que ter essa noção de que, para saber esses códigos, tem várias coisas que implicam e conhecer, para ele poder também não ficar fazendo cadastro errado e depois querer que o contador corrija tudo, porque também, né, não é mágica. Verdade. Bom, show de bola. É isso aí. Já estamos aqui chegando no final do nosso podcast e eu gostaria, Camila, de te agradecer por você participar aqui do nosso podcast, por você compartilhar os seus conhecimentos. Eu entendo que nós estamos em uma... Eu gosto de sempre citar essa frase de Murilo Gun. Murilo Gun diz o seguinte: nós não estamos em uma era de mudanças, nós estamos em uma mudança de era. E como nós estamos em uma mudança de era, muita coisa que existia no passado passa a não existir mais hoje. E muita coisa nova é criada hoje em dia e passa a ser absolutamente essencial. Como, por exemplo, essa necessidade de as empresas conhecerem ao menos o básico da contabilidade fiscal. Não somente é necessário, como é essencial para toda e qualquer empresa que não quiser pagar impostos em duplicidade e não quiser correr o risco de pagar multa por erros nas informações. Então, eu gostaria, Camila, de perguntar para você se alguma pessoa tiver alguma dúvida, se ela quiser entrar em contato com você para ver alguma questão sobre MEI, sobre outro tipo de empresa, como é que ela pode fazer para entrar em contato? Pronto. Vocês podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é camila.barros. Lá, inclusive, eu coloco muito conteúdo, não só para MEI, mas para empreendedorismo em geral. Vocês também podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Eu vou disponibilizar para o Everton colocar aí nos comentários, colocar na descrição. E aí eu estou à inteira disposição para orientar, para passar alguma consultoria. Show de bola, show de bola. Algum recado final, Camila? Bom, pessoal, o recado é: se formalizem, vale a pena se formalizar, procurem trabalhar o mais correto possível, porque às vezes a gente fica querendo fazer, vamos usar o termo aqui, muita gambiarra, fazer as coisas de qualquer jeito, e isso acaba sendo mais trabalhoso para a gente, tendo um custo maior. Eu sempre digo, trabalhar correto é mais barato, e aí a chance de dar certo é maior. Então é isso, vamos trabalhar direito, vamos ter uma organização financeira. Eu bato muito nessa tecla de organização financeira, de controlar o que você vende, o que você recebe, o que você gasta também, que as pessoas não têm muito costume de fazer esse controle. E é isso. Show de bola, show de bola. Camila, novamente muito obrigado, foi um grande prazer e até a próxima. Eu que agradeço o convite, Everton. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.